Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é 19 de setembro de 23, terça-feira. Dias atrás eu recebi um comentário aqui no canal a respeito da situação do Brasil, a respeito de como nós estamos perpetuamente às voltas com problemas, sempre escolhendo o socialismo, as opções mais socialistas aqui para o nosso país, né? Sempre escolhas muito infelizes e escolhas tão recorrentemente infelizes que às vezes nos dão até o que pensar, né? E uma dessas uma dessas coisas que nos dá o que pensar é a questão da inteligência do povo, né? Isso é um assunto muito recorrente, muito recorrente. E recebi um comentário do Freedom, obrigado pelo comentário, Freedom, relativo a essa questão. Na verdade, ele fez esse comentário a respeito de um vídeo antigo aqui do canal, chamado A Mentalidade Anticapitalista do Brasil. E o Freedom mandou o seguinte comentário: essa mentalidade anticapitalista do brasileiro vem de muitas décadas, provavelmente mais de 100 anos, e não me espantaria se descobrisse que é assim desde a fundação do Brasil. Seja lá qual for a fonte, é incrivelmente forte e resistente à mudança. O mundo mudou de toda forma e o retardamento mental continua. Ao menos um fator que acredito que seja muito forte e não é discutido no Brasil. Na verdade, é tido como um tabu, mas no mundo da direita, conservadores, ANCAP, anglófono, é lugar comum. O QI médio do Brasil é muito baixo, muito ruim, pois está nos 80 e poucos, enquanto que no norte da Europa e Estados Unidos é algo como 100. Essa diferença de 20 pontos está em torno de quase 2 desvios padrões da média, portanto muito significativa para se ter uma perspectiva. A população com maior QI do mundo, segundo pesquisadores, é a Coreia do Sul, que fica na casa dos 115. O Japão é bem próximo. Então, Fridão, esse assunto em que você tocou é polêmico, viu? E ele é polêmico porque não existe forma de você provar nada. É esse que é o ponto. E mesmo as evidências que nós temos, elas não dizem muita coisa. Então, por exemplo, você comentou aqui. Eu até dei uma olhada, eu acho esse tema muito bacana. Eu dei uma olhada como está o ranking atual. No ranking que eu o Japão está em primeiro e a Coreia do Sul está em segundo. Acho que são variações mínimas, né? São casas decimais aí na pontuação. Mas o fato é que os dois estão lá em cima. Agora, é um pouco controversa essa questão de QI, Freedom, por dois motivos. Porque se você pegar os países mais ricos do mundo, você pega uma lista dos países com maior renda per capita do mundo, por exemplo. Tá? Bom, esses países, sim, em boa parte eles têm um QI, digamos assim, elevado. Agora, todos esses países são países que foram influenciados pelo socorro americano no pós-guerra, né? Então, por exemplo, Europa, de maneira geral, Ásia, Extremo Oriente, são países, são regiões, países que foram socorridos pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Então o que acontece? Na verdade, por exemplo, pega a Europa. A Europa é um. A gente hoje pode achar estranho o que eu vou falar, porque a Segunda Guerra acabou há 80 anos, então já faz 3 gerações que nós estamos acostumados a ver a Europa como um lugar civilizado, rico, próspero, né? Mas a verdade é que a história da Europa é a história da pobreza. Muita pobreza. Tanto é
que tem muito descendente de europeu no Brasil, muito descendente de europeu nos Estados Unidos. Né? Diz que uma vez eu li algo do tipo, tem mais descendentes de alemães nos Estados Unidos do que na Alemanha. Né? Os Estados Unidos são um país basicamente de europeus, quer dizer, antes dos americanos descobrirem a fórmula mágica da riqueza, que é o livre mercado, né? Quer dizer, implementar, né? Eles foram os primeiros que implementaram, na verdade. O mundo europeu era basicamente pobreza. Então, por exemplo, esses mesmos caras que você vê hoje no topo do ranking, por exemplo, Alemanha com QI médio de 100, Holanda com QI médio de 100, Suíça com QI médio de 99, por aí vai. Esses caras tinham esse QI médio e viviam na tanga, na pobreza. Né? O que fez essa gente ficar em pé foi a ajuda americana no pós-guerra. Ponto final. Se alguém quiser debater isso, aí eu vou mandar o cara, porra, volta pra quinta série. Né? Não tem como. Isso é um fato. Quem pôs esses caras todos em pé foram os Estados Unidos. E a maior prova de que essa gente toda, Holanda, Alemanha, Itália, França, tal, a maior prova de que eles não têm juízo basta você ver o que eles estão fazendo com o país deles hoje. Certo? Você pega a França, ela se destruiu por causa da imigração. Pega a Alemanha, a mesma coisa. A Alemanha se meteu em 2 guerras, pô, quase tocou fogo no mundo. Ferrou muito os outros, ferrou muito a si mesma. Então, quer dizer, de novo, é a boa e velha Europa em ação. Pobre, violenta, cheia de micro conflitos ali regionais, e tem um QI médio de 100. Só que aquela história, Freedom, a riqueza dela não é por causa do QI médio de 100. Porque o QI médio de 100 ela tinha mesmo antes dela ser rica. De onde se conclui que o QI médio mede alguma coisa, mas não sei até que ponto que mede inteligência. Aí é uma opinião minha, tá? Eu já li muito a respeito desse assunto e particularmente eu acho que vou fazer uma brincadeira aqui rapidinho. Uma vez eu vi um escrito em algum lugar, não lembro quem foi que falou essa frase, que jogar xadrez é bom porque aumenta a sua capacidade de jogar xadrez. Certo? E eu acho que teste de QI é por aí, é o mesmo caminho. Eu acho que o teste de QI mede a sua capacidade de resolver uma prova com padrõezinhos gráficos e ver se você vai bem naquilo. Agora, se isso é inteligência, e aliás, o que é inteligência, permanece a questão. É absolutamente impossível, cientificamente, você pegar aquela prova cheia de quadradinhos e bolinhas e você dizer que uma pessoa é inteligente ou mais inteligente do que a média porque ela performou bem naquela prova. Olha, eu vou além, Freedom. Você pode ser um gênio da matemática. Isso não significa, na minha opinião, isso não significa que você é uma pessoa inteligente. A história da matemática está cheia de caras que eram gênios da matemática e que moravam num quarto de pensão que tinha até rato dentro. E aí? Isso é inteligência? Se isso é inteligência, então, desculpa, eu quero longe de mim. Percebe? Eu estou querendo dizer o seguinte, que, como se diz popularmente, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você pode ser um gênio da matemática? Ok, então você é um gênio, mas você é um gênio da matemática. Você é muito bom em matemática. Isso não significa que você é uma pessoa, digamos, inteligente. Isso significa que você é bom em matemática. Mozart era uma criatura absolutamente brilhante em música, mas pelo que a história nos diz, era uma pessoa completamente retardada mental no trato social. Morreu na miséria. Então, repara que associar inteligência com, principalmente com economia, associar QI, testes de QI com inteligência já é complicado, por quê? Porque você não consegue provar que uma coisa implica a outra. Segundo, o que é inteligência? Isso é uma questão em aberto. Não dá pra... Eu posso achar que inteligência é saber demonstrar o último teorema de Fermat. Você pode achar que inteligência
é saber tocar violino como o Yehudi Menuhin, por exemplo. Cada um vai ter um conceito. Então, desculpa, não é uma coisa fechada, né? E menos ainda associar essa tal de inteligência, que a gente nem sabe definir o que é, com a questão da economia, da riqueza. Eu volto ao meu ponto aqui. É uma coisa muito simples isso. Riqueza econômica tem a ver com uma coisa: liberdade de mercado, livre mercado. Ponto final. Você pega a lista dos países mais ricos do mundo, de maior QI do mundo, perdão, e eu até vou colocar aqui na descrição a lista que eu tenho, tá? Você vai ver que, por exemplo, primeiro está o Japão, muito bem, só que o Japão, antes dos Estados Unidos entrarem lá, o Japão era o quê? A gente sabe o que era o Japão, né? Eu não preciso falar aqui. Eu tenho uma admiração enorme pelo Japão, vocês aqui já me viram falando sobre eles. Agora, o fato é o fato. Antes dos Estados Unidos porem dinheiro lá dentro e ensinarem aos japoneses o que é o livre mercado, aquilo era uma espelunca, pô. Certo? Mesma coisa, Taiwan, que está em número 2 no ranking do QI. Mais ainda Singapura, que está em terceiro. Quarto, Hong Kong. China, bom, China é uma espelunca até hoje. China tem um QI médio de 104. De que te serve um QI de 104 se você abraça o comunismo? Você vira um país comunista, porra. Ah, não, mas o Partido Comunista... Como assim Partido Comunista? Tem 1,5 bilhão de chineses. Se o povo chinês quisesse, eles trucidariam cada membro do Partido Comunista e implementariam ali o regime que o povo quisesse. Eles são 1,5 bilhão de pessoas. Pouco importa o tamanho do exército chinês. É 1,5 bilhão de pessoas. Com QI médio de 104. E os caras vivem de fabricar tênis Nike para os Estados Unidos, é isso? Isso é inteligência? Isso é um reflexo econômico de inteligência, é isso? Continuando. Liechtenstein, Alemanha, Holanda, Estônia. QI 100. O que é Estônia? Nada. Tudo bem, vai muito bem. Depois que acabou a União Soviética, ela pegou o caminho da liberdade econômica e foi. Agora, enquanto era um país socialista, os caras comiam rato. Verdade é essa. E o QI era 100. Macau. Qual a importância de Macau para o mundo, né? Camboja. 99,75 QI médio. Fala sério. Para que serve você ter um QI de 99,75 e você ser o Camboja? Né? E por aí vai. Coreia do Norte. 98,82. É a mesma raça da Coreia do Sul. Também come rato aqui, né? Quando tem rato. Enfim. E a lista vai. A lista vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Só que assim, tem algumas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, um país que tem um QI bastante baixo pelas tabelas, né, aqui de QIs e tudo mais, é Ruanda. Ruanda, se não me engano, eu não estou achando aqui neste momento, mas se não me engano, o QI de Ruanda é abaixo de 68, de 67, é uma coisa assim, ele é bem baixo. O do Brasil é 83. O de Ruanda é 67. Só que olha que engraçado, o Ruanda acabou, faz já uns anos, que adotou o caminho lá do livre mercado. Ruanda, pesquisem, Ruanda. E olha, é uma linda flor que está florescendo, que está desabrochando. O mundo está olhando para Ruanda boquiaberto. Fala, olha o que esses caras estão fazendo com liberdade econômica apenas, mais nada. Veja, olha, Freedom, cá para nós. O pessoal da direita precisa parar de criticar o pessoal da esquerda. Porque assim, o pessoal da esquerda é retardado por quê? Porque você pega o que o Marx diz, está lá escrito assim, o socialismo é inexorável, ele é histórico, ele é inexorável, ele vai chegar queira ou não. Bom, então se ele vai chegar queira ou não, segundo o profeta deles, né, segundo Marx, então por que esses caras se matam para ganhar eleição, para tomar poder? Por que eles simplesmente não pegam uma caipirinha, vão para a praia e esperam o socialismo chegar? Se está escrito nos textos do Marx que o socialismo é inexorável, que haja o que houver
vamos desaguar no socialismo, no maldito socialismo, então por que raios a esquerda se desespera tanto em tomar o poder? Se é inexorável, por que eles não estão tomando caipirinha na praia? Não faz sentido, né? Então nem eles mesmos acreditam no que o Marx fala. Essa é a conclusão. E a mesma coisa vale para a direita. Essa história de QI, olha, essa história de QI é a mesma história, é a mesma conversa mole do clima. Né? Ah não, país quente não tem como ficar rico. Aí me aparece Singapura, rica pra chuchu, e aquilo parece uma estufa. É insuportável o calor daquele lugar. Todo mundo cala a boca, né? Porque de repente você vê a França fria, tomada por maloqueiro, por muçulmano, por gente mijando na praça e empobrecendo-se a passos largos, e você vê uma Singapura nadando em dinheiro, quente para chuchu, insuportavelmente quente. Tem até uma piada, né? Se o ar-condicionado não existisse, Singapura não poderia existir. Certo? Com ar-condicionado lá é difícil, tá? Só pra... E aí? Como é que fica? Como é que fica aqui a Coreia do Norte com QI de 100 e tá naquela palhaçada que tá lá? Não é o QI. Se você acredita na liberdade econômica, então você tem que saber o seguinte: você pode ter um QI de 50. Não importa. Não importa, porque a liberdade econômica vai gerar prosperidade do mesmo jeito. Por quê? Porque se você gerar prosperidade, o cara que tem QI 300 vai querer morar no seu país. E se QI 300 servir mesmo para alguma coisa, o que eu tenho dúvidas, né? Mas enfim. Se por um acaso o QI 300 servir para alguma coisa, ele vai querer se estabelecer no seu país e pronto, seu país vai prosperar. Né? Quando eu digo que eu duvido, por quê? Porque você pega, eu já citei aqui, pega a União Soviética. O que tinha de gênio da matemática e da física na União Soviética não era brincadeira. Né? E os caras naquela desgraceira toda, aquilo era uma vergonha, uma indignidade. Cheio de cara genial, cheio de cara brilhante lá. Certo? Então, volta ao meu ponto. Ser um grande matemático, ser um grande físico, nem de longe significa que você é uma pessoa inteligente. Significa que você é um grande matemático, um grande físico. Ponto. Para por aí. Capacidade de criar riqueza, desculpa, isso tem a ver com liberdade econômica. E não necessariamente o cara com maior QI é o cara que vai inventar, sei lá, a Coca-Cola. A Coca-Cola foi inventada por acidente, certo? E tá cheio de gênio que morreu sozinho num hospício ou num asilo de velhos, pobre, miserável, dependendo de favor dos outros para sobreviver. Então, assim, Fridon, é reconfortante encontrar respostas, né, fáceis. Aquela história da lei de Murphy. Para todo problema difícil existe uma resposta fácil e errada. Só tem uma coisa que gera riqueza: liberdade econômica. Provinha que classifica seres humanos em mais ou menos inteligentes, sem nem dizer o que é inteligência, desculpa, isso não constrói nada. Isso é que nem foguete que vai para a lua. Isso é coisa de criança. É bonito de ver, mas não produz nada de concreto. Economicamente, nada de concreto. Certo? O que produz algo de concreto é a liberdade de poder criar. Todo ser humano na face da Terra tem condição de um dia criar alguma coisa bacana. Agora, se você vive no inferno soviético, por exemplo, ou no inferno brasileiro, não vai servir para nada essa sua capacidade. Certo? E aqui só fazendo um último parênteses, nem estou tocando no assunto de que genialidade igual a obsessão. Né? Porque qualquer gênio da história humana, leia a história dos caras, você vai ver que o cara pensava naquilo. Euler pensava em matemática 24 horas por dia, Mozart pensava em música 24 horas por dia, desde quando nasceram. Então, também não tem essa do cara, né? Nascer, a fada, a madrinha vem lá, plim, e o cara fica brilhante. Isso também não existe. Né? Isso é algo que se constrói. Essa tal genialidade é algo que vai ser construído. Então, mesmo no caso dos gênios, tem muito suor para chegar ao nível de excelência que, sei lá, como eu disse, sei lá se isso vai se refletir em algo concreto para ele e para a sociedade. Né? Enfim, boa terça para você. Até mais.